Olá, Dr. Rubens Teixeira. Muito obrigado pela disposição em responder à pergunta. E gostaríamos de saber a sua posição com relação à decisão tomada pelo juiz de Ribeirão Preto a respeito da retirada do outdoor com textos bíblicos contra a prática homossexual. Olá, Lemuel. Prazer é meu sempre responder as questões que me são colocadas. Primeiramente, deixa eu mostrar aqui o outdoor para vocês verem o que tinha escrito nesse outdoor para que nós possamos fazer os devidos comentários. Você está mostrando e eu vou ler o conteúdo. Assim diz Deus: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Isso tem em Levítico, capítulo 20, versículo 13, revista e atualizada, que é a edição da Bíblia. O outro trecho. Por causa das coisas que estas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Está em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, na Bíblia traduzida na linguagem de hoje. O outro trecho. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, também na tradução na linguagem de hoje. Então, esses eram os textos bíblicos que estavam no outdoor que o juiz de Ribeirão Preto mandou retirar com uma ação movida pela Defensoria Pública local. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a Constituição Federal garante a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Esse trecho, ele fala de pecado e fala de perdão. Então, o outdoor fala de pecado e fala de perdão. Então, a mensagem fundamental que tem aqui é uma mensagem de perdão. E a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, além de ser garantida pela Constituição Federal, ela está na Declaração Internacional dos Direitos Humanos da ONU, do qual o Brasil é signatário. Então, o Brasil é obrigado a seguir, a garantir estes direitos humanos. Ainda se o Estado brasileiro não seguir, ele pode ser responsabilizado perante a ONU. A Bíblia, ela é o livro de fé de mais de 80% da sociedade brasileira, que é de origem cristã. Então não tem como afastar os princípios bíblicos da formação sociológica, filosófica e jurídica. Alguns julgadores, isso começa lá de cima, muitas vezes eles parecem querer julgar com base nas suas opiniões, não com base no arcabouço jurídico, em que o legislador, eleito para isso, prescreveu nas normas jurídicas vigentes. Isso fragiliza o Estado democrático de direito, porque quando Montesquieu ele criou a tripartição de poderes, foi exatamente para não haver prevalência de um poder sobre o outro. Então, se o poder julgador, que não tem um voto para elaborar leis, ele entende que ele deve legislar, ele está afrontando a democracia. Ele está contrariando a tripartição de poderes. Ele está, sobretudo, contrariando a Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Com relação ao que eu penso sobre a questão homossexual, é lógico que eu creio na Bíblia. E a prática homossexual, no meu entendimento, de acordo com o que eu creio da Bíblia, é pecado. Mas a Bíblia, que diz que a prática homossexual é pecado, também ensina nós amarmos aos homossexuais, a tentarmos ajudá-los, apoiá-los e tratar com dignidade essas pessoas. Aqueles que quiserem mudarem suas condições, nós estamos disponíveis para ajudá-los. Apenas quem quiser mudar, quem não quiser, nós não temos nada a ver com isso. A escolha de cada um. A Bíblia, ela fala também que mentira
é pecado. A Bíblia fala que a prática, mesmo heterossexual, fora do casamento também é pecado. Agora, veja bem, se eu falar que a prática heterossexual fora do casamento é pecado, não existe nenhum incômodo, mesmo que as pessoas eventualmente pratiquem sexo fora do casamento. Por que que a prática homossexual, a crítica a ela, vai ser blindada pela lei? Na verdade, o ato sexual é um ato extremamente íntimo. E as pessoas podem dizer o que quiser com suas opiniões. Elas não estão impedindo as pessoas a praticarem o sexo da maneira que ele quer. Agora, o fato do sexo, da relação sexual ser uma coisa íntima, o direito à opinião, ele prevalece. As pessoas podem opinar sobre o que quiser, a favor ou contra. Eu não entendo exatamente por que deva haver uma blindagem sobre a questão da prática homossexual. Se eu posso falar a favor ou contra as religiões, se eu posso falar a favor ou contra o celibato, se eu posso falar a favor ou contra a prática da mentira, a prática heterossexual fora do casamento, ou qualquer outra coisa. Por que que eu não posso falar contra a prática homossexual? Claro que a decisão desse juiz ela é solitária, mas esses juízes provavelmente se inspiram em decisões que vêm lá de cima, em que, ao arrepio da lei, decidem coisas que não estão na lei, alteram a Constituição Federal, alteram o entendimento da lei e decidem com base em suas opiniões. Aí juízes singulares vão lá e fazem a mesma coisa, copiando, provavelmente se inspirando em decisões como essa. Esses trechos que eu li estão na Bíblia. E a Bíblia está em milhões de lares no Brasil. E eu pergunto, eu estou dizendo, eu li, está aqui, a Bíblia está aqui, ó. O livro mais lido, mais vendido no mundo, aliás, quando Gutenberg inventou a imprensa, foi o primeiro livro a ser impresso. E eu pergunto, eu estou dizendo, está aqui, vão recolher a Bíblia da minha mão? Vão me impedir, eu ensinar para as pessoas que elas não devem evitar a prática homossexual? Vão retirar da minha mão o livro que ensina os princípios que eu entendo que mudaram a minha vida? Pois é, e agora? Eu estou dizendo, está aqui, e ela está em milhões de lares brasileiros. Além disso, está no mundo inteiro. Não adianta querer criticar um livro que passou milênios, um livro que é lido há milênios, e um livro em que ele é muito atual. Quando as pessoas às vezes falam a Bíblia é mais citada do que lida. As pessoas falam sem saber o que está escrito. Eu gostaria de saber até se esse defensor público e se esse juiz, eles leram a Bíblia e sabem, estudaram e sabem o que está escrito nela para poder serem terem opiniões tão fortes com relação à Bíblia. Eu queria saber também se as revistas pornográficas que estão nas bancas, se os programas que passam na televisão, em que passam nudez, se esse defensor público já pediu para tirar também. Porque aí está na televisão e as crianças ficam assistindo em horário nobre. Eu queria saber se os livros didáticos ou os filmes que falam de crimes, que falam de traições, que falam de uma série de coisas, se também vão ser proibidos. Não vai não, né, juiz, defensor? Por quê? Por causa da liberdade de expressão. É a mesma liberdade de expressão que eu tenho de emitir a minha opinião. Eu queria dizer que sou contra o preconceito aos homossexuais. Como sou contra qualquer tipo de preconceito. Todos devem ser combatidos. E a Bíblia ensina nós sermos contra o preconceito. Então, eu queria dizer que eu lamento profundamente esse tipo de decisão e dizer que mais de 80%, segundo os últimos dados do IBGE, mais de 80% da sociedade brasileira segue religiões cristãs, católicas, evangélicas. E o livro de fé é a Bíblia. Eu queria saber, o que vocês vão fazer agora? Vão tentar convencer padres, pastores e os líderes cristãos, de um modo geral, a não usarem a Bíblia? Vão tentar impedir isso? A Bíblia é ensinada nas igrejas católicas, evangélicas, em diversos locais. Eu queria dizer que eu, de alguma maneira, me sinto até triste, porque eu vejo numa decisão dessa, e decisões como essa, uma fragilidade ainda na democracia brasileira, e que precisa mudar. Os poderes, o legislativo tem que legislar, e eu queria dizer que se o legislativo demora em
decidir sobre uma questão, a demora é uma escolha do legislativo. Talvez eles entendam que o tema não está maduro ou está em debate. O executivo cumpre as suas missões e o judiciário também deve cumprir as suas, exclusivamente as suas. Quando eu vejo o judiciário alterando uma lei ou entendendo diferente, eu vejo uma fragilidade do Estado democrático de direito. E pior ainda, eu vejo, às vezes, vaidades de pessoas que usurpam para si posições que não deveriam, se sustentando em princípios, porque o princípio ele explica qualquer coisa. É um modus in rebus que os juristas conhecem muito bem. Pode ser e pode não ser. E como muitas vezes a sociedade desconhece a lógica formal jurídica e as possibilidades jurídicas, ficam pensando que juízes podem fazer qualquer coisa. Eles devem se ater às suas atribuições. E quando ultrapassam as suas atribuições, trazem uma insegurança para a sociedade. Trazem uma incerteza de que se as leis elas devem ser cumpridas ou não, se as leis elas devem valer ou não, ou se vale agora o direito consuetudinário, ou seja, o direito dos costumes apenas no direito brasileiro. Eu realmente, claro que eu sei que não vai prevalecer, porque não há poder isoladamente que contrarie a vontade e as opiniões e, inclusive, os princípios seguidos por mais de 80% da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que é de origem e de ensinamento que segue a doutrina cristã. Então, muito obrigado, e é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Dr. Rubens Teixeira. Muito obrigado. Até a próxima.